maravilhosa. Oi, Boa boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem, consegui fazer um jeitinho aqui pro celular ficar em pé, que aí eu consigo me mexer. Mas a gente sempre dá um jeitinho. No começo eu botava ele apoiado na tela do computador, fazia um monte de Está coisa. exatamente assim, apoiado na tela do notebook com uma almofadinha assim do lado. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo, que temos muita coisa pra gente falar, né, Leila? Sim. A gente já andou conversando um bocado. Então, vamos seguir o nosso roteiro. Na verdade, qual é a nossa ideia, pessoal? A gente vai falar hoje um pouco sobre a história da mulher dentro da medicina veterinária, né? Principalmente focando aí nos tempos, né? Quanto tempo levou para a mulher iniciar na medicina veterinária. Nós conseguimos inúmeros depoimentos de mulheres que sofreram diversos tipos de abuso, não apenas assédio sexual, mas também abuso moral, enfim. E nós vamos comentar sobre esses depoimentos. Então, vamos começar. A gente conhece, né? Todo mundo aqui veterinário conhece bastante da história da veterinária, e a gente sabe que a primeira turma de veterinária se formou lá na França em 1761, né? Faz um bocado de tempo já. Porém, a primeira mulher a se formar veterinária, ela só concluiu a faculdade em 1897, que foram 136 anos depois dessa primeira turma lá na França. Então, durante esses 136 anos, nós só tivemos no mundo homens veterinários, né? Então, a gente já vê aí que tem um desfalque. Lógico, né? Era um tempo diferente, uma época diferente. As mulheres não podiam fazer faculdade. Então, a gente enfrentou toda essa dificuldade. Imagina como a veterinária poderia estar mais evoluída hoje, Leila. Se a gente tivesse mulheres desde aquela época. Desde sempre, né? E aí, o que a gente vê também na história dessa primeira veterinária, né, formada, é que ela só conseguiu efetivar, né, ganhar o diploma dela depois de mais um tempo ainda. Né? Sim, não foi imediatamente. Então, para ver como que é a luta, né? Vai acontecendo e as coisas são atrasadas, né? Pra gente mulher, de uma forma geral, quando a gente quer englobar, né? A fazer essa divisão de gênero. Então, quando se trata de mulheres, né? A coisa está um pouquinho mais atrasada, levando em consideração que algumas mulheres, né, elas, quando podiam estudar, esse poder era com autorização, né, dos pais ou o marido, ou do marido, né, ou do marido. Só se podia estudar, né, ou fazer qualquer coisa, desde até de tirar uma simples carteira de motorista. Isso só podia acontecer com essas autorizações masculinas. Então, quando a gente vê essa primeira veterinária, né, que conseguiu concluir o curso, e mesmo após concluir, ela ainda não pôde ter o diploma, logo não pôde exercer a profissão, só depois, muito tempo depois. Então, isso é uma coisa que choca muito a gente, né? E aí, mais para frente, se a gente ainda for fazer um recorte social e racial em cima disso, a coisa fica mais atrasada, né? E mais evidente ainda, né? E a gente tem aqui no Brasil, né, a primeira veterinária se formando em 1929 apenas, ou seja, já século XX, gente. É uma distância muito grande, né? E a primeira mulher negra no mundo, eu até encontrei a informação, que foi a Alfreda Johnson, a do mundo. Essa eu achei, que foi em 1949, nos Estados Unidos. Agora, a primeira veterinária negra brasileira, essa informação eu definitivamente não encontrei. A gente não conseguiu achar, e olha que a gente procurou, Sim. né, Renan? Sim, a gente procurou muito. E não conseguimos achar. E é isso que... E tem várias páginas falando sobre a história da veterinária, né?
Sim, a gente entra até no próprio site do CFMV, né, que é o nosso órgão, né, nossa autarquia maior, né, que rege a nossa profissão, e tem alguns recortes, um parágrafozinho sobre essa primeira veterinária que se formou, né, na escola, né, na escola de agronomia, né, que falava, não me lembro agora o nome. Que era a nossa rural de antigamente. Que é a nossa rural de antigamente, nossa rural abrindo caminhos aí. Então, assim, a gente vê pequenos recortes, né? E quando a gente fala dessa questão, como eu estava falando, da questão racial, o negócio é mais difícil ainda, né? Porque a gente vê quando a mulher, né, ela precisava dessa autorização do marido ou do pai, né, para poder fazer isso. De repente, o recorte da mulher negra, de repente, era aquele de ela não conseguiria alcançar aquele espaço de uma graduação, talvez por não conseguir alcançar o espaço do próprio ensino de base, né? Sim. Que por muito tempo isso foi negado, né, à população negra de forma geral, né, de poder ingressar na escola, muito menos, né, ingressar no ensino superior. Então, assim, são várias camadas e vários recortes, né, que isso vai... Se a gente for falar, vai dar muito mais de 1 hora de live aqui. Não, e sem falar em todas as questões que essas mulheres, com certeza, enfrentaram dentro da faculdade, né? Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre essa primeira veterinária, a Lynn Cust, que se formou na Inglaterra, os textos falam muito sobre como ela não era desejada dentro do ambiente, né? E não é desejada no sentido físico da coisa. Eles não queriam ela lá. Ela era um estorvo, sabe? Sim. Ela era um problema. E na questão de se duvidar da capacidade dessa pessoa, única e simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? Como se isso fosse... Isso vai acontecendo, isso acontece, isso... Infelizmente, a gente ainda vê que isso acontece, né? Hoje em dia, a gente tem a inversão disso. A gente vê entrando na graduação uma proporção muito maior de mulheres em relação a homens, mas ainda sim a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade profissional e técnica muitas vezes ainda é colocada em dúvida, né? Pois é, pelo que eu encontrei de informação, a gente tem aí por volta lá dos anos 2000, o número de mulheres começou a equiparar e superar o número de homens. Hoje, eu dentro da sala de aula vejo as minhas turmas são predominantemente femininas. Né? A gente tem formado muitas mulheres, o que é excelente, né? Porque inclusive a gente viu aquele estudo falando sobre a diferença de gênero, né? A gente viu alguns estudos, eu e a Lila, a gente estudou realmente para a live. Estudamos para fazer essa live. E existem muitas diferenças que os estudos mostram que as mulheres elas têm uma empatia maior tanto com os tutores dos animais quanto com as dores dos animais. Sim. Né? E elas conseguem reconhecer os sinais de dor física nos animais com muito mais facilidade, né? Com muito mais minúcia, né? Muito mais cuidado do que os homens fazem. Sim. Então, isso mostra que, na verdade, é uma questão também bastante histórica, né? E bastante cultural. Porque a mulher sempre foi dada esse papel do cuidar, sim, né? Então, da sensibilidade. A medicina veterinária é uma grande profissão de sensibilidade e de cuidado, né? E a gente é praticamente programada para ser assim a vida inteira, né? Então, quando a gente fala de uma profissão de cuidado, uma profissão de médica, né? Eu acho que é até impressionante que a gente não tenha conseguido chegar antes. É claro que a gente sabe todos os porquês, né? Mas uma vez que para nós é sempre delegado esse lado do cuidar, a gente deveria
ter um espaço maior já há muito mais tempo, né? Sim. Mas aí, o que culturalmente foi feito? A mulher foi colocada Cuidar do como lar. enfermeira, cuidar do lar, né? Então, sempre posições, entre muitas aspas, tá, gente? Abaixo, né? Ela não pode ser médica. Ela até pode ser enfermeira, né? Pode até... não, ela cuida ali, ela faz um curativo, mas ela não tem capacidade de entender o mecanismo fisiológico dos pacientes, né? A farmacologia e tudo mesmo mais. Quando a gente coloca por essa ótica do cuidar, né? A gente entende que lá no princípio a medicina veterinária ela era um pouco diferente do que a medicina veterinária é hoje. A medicina veterinária era bem mais voltado para a questão da produção animal, né? Então a gente vê, lógico, isso é uma das bases, né, da nossa profissão, faz parte da nossa grade curricular, mas ela tinha bem mais esse foco, né, da produção e do campo e tudo mais. Essa questão do pet, do cachorrinho, do gatinho, do coelhinho, isso é bem mais pra cá, né? Então, acho que até essa questão mesmo de como as pessoas... Acredito que até hoje as mulheres, né, que trabalham com grandes animais, elas devem enfrentar grandes barreiras, né? Como uma mulher, eu tenho uma amiga, que acho que provavelmente você conhece, a Otávia Reis, ela é do seu tamanho, bem pequenininha, e ela é braba, e ela mexe com gado, ela mexe, mas assim, eu lembro assim, de algumas vezes dela falar de já ter tido peão de olhar torto, tipo, como que ela vai conseguir ir lá no piquete e pegar um cavalo, como que ela vai conseguir lidar lá com, sei lá, vai fazer o casqueamento, vai fazer vai derrubar o boi para fazer uma cirurgia a campo. Então, assim, quando a gente sabe que nem tudo é força, né? Na verdade, as coisas são técnicas. Então, exatamente. As técnicas, elas são... A gente está aí no colégio, né? Na graduação, né? Na faculdade, justamente para a gente ser técnico, o que nos diferencia das outras pessoas com relação à nossa profissão é aprender a técnica da profissão. Exatamente. E aí a técnica está aí para isso, para qualquer pessoa, independente do sexo, independente da sua força física, que ela possa ser capaz de exercer aquilo com maestria, de exercer aquilo com todas as suas habilidades, né? Que ela possa vir a desenvolver. Então, pois inclusive a gente estava vendo naquelas reportagens, né? Justamente falando sobre essa questão dos grandes animais, que muitas vezes as veterinárias chegam nas fazendas e principalmente quando tem alguma questão relacionada a parto, né, que o dono da fazenda já fica apavorado, os peões já ficam apavorados, né? E na verdade eu não tenho a menor capacidade de fazer um parto de uma vaca, né? Eu vou olhar assim e falei, nasce aí, bezerro, que legal, cara. Porque eu não tenho a menor. A natureza resolve. Mas é porque eu não tenho esse treinamento, apesar de eu ter feito as disciplinas, a minha área, né, partiu para um outro lado completamente diferente. Mas as meninas que trabalham com isso, as minhas colegas de turma que eu vejo, falo, por exemplo, da Isabela Dosek, não sei se você conhece ela, que é fisioterapeuta de cavalo, sabe? Ela faz quiropraxia em cavalo. Eu falo, gente, como que a pessoa consegue? O bicho tá uma tonelada, meu Deus, eu acho absolutamente incrível. E assim, a gente vê a Simone mesmo, lá do Hospital de Grandes, que também é baixinha, pouco mais alta que eu, e elas, nossa, são incríveis. Porque, na verdade, né, Leila, é exatamente o que você falou, não é força. A gente não precisa necessariamente de força, né? Eu falando pela minha parte, que é a parte de gato, quanto mais força se coloca no animal, pior é o atendimento. Exato. Né? E eu não duvido que com grandes seja exatamente a mesma coisa. Se você for com o seu jeitinho, sua técnica, o seu conhecimento, você resolve tudo que precisa resolver. Né? Exatamente. Eu acho e além de tudo isso, a gente ainda tem
pior do que isso, a questão do assédio, né? Que elas acabam sofrendo nas fazendas. Ah, olha que bonitinha, olha essa doutorinha, não sei o quê. A gente escuta várias coisas, né? Então, eu acho que é tão difícil. A gente já sofre tanto na clínica de pequenos. Eu fico imaginando isso na clínica de grandes. Eu imagino que seja bem mais complicado. Sim, Você conhece alguém que passou já por isso na clínica de grandes? de duvidar, assim, da capacidade, ou no caso Não, de assédio de mesmo, de assédio? peão. Uhum. Cara, assim, com certeza eu devo conhecer alguém, mas eu não Não sei, lembro assim, da assim, história. de um depoimento, né? Uhum. Eu lembro assim, eu lembro de uma colega minha falar quando ela trabalhava, assim, com grandes, de duvidarem da questão, e ela, assim, toda magrinha, bonitinha, hoje ela trabalha com mais pra parte de gestão e tal, mas de duvidarem, assim, da capacidade mesmo, por ela ser minhonzinha, por ser menina, nesse sentido. E mais punk da coisa, Uhum. assim, né, mais agressiva, vamos botar assim, se é que duvidar da capacidade também não Não seja. a gente sempre fica naquela, né? Naquela. Tudo é bem ruim, né? Mas, Tudo é bem assim, ruim. tudo é bem ruim. A gente tá, como a gente veio conversando naquele dia, né? Quanto mais a gente vai lendo as histórias, quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai se apropriando, né, do certo e errado, né? Vamos botar assim, mais a gente se assusta, né? Aí, gente. Tá me vendo? Leila, você tá me ouvindo? Acho que você tá travando. Eu que tô? Deixa eu botar na minha. É porque. Bom, a gente recebeu, né, como a gente falou, melhorou. Vários depoimentos, né? E eu acredito também que uma das dificuldades que a gente encontre na nossa rotina, acredito não, isso eu sei porque eu vi várias colegas passando por isso, são as dificuldades do pós-parto, né? O quanto é difícil para uma mulher conseguir passar pela gestação, ter o neném e ela precisa voltar a trabalhar imediatamente depois, porque a gente sabe que se a gente não trabalha, a gente não recebe, né? Não recebe. Então... E todas essas questões, questões femininas de modo geral, né? Uma vez eu escutei uma profissional excelente falando que ela trabalhava com grandes animais em fazendas, então ela ficava durante a semana na fazenda e depois ela só vinha para casa aos finais de semana. E ela falou que durante anos que ela trabalhou nesse local, ela tomava injeções anticoncepcionais uma atrás da outra, porque ela não se imaginava menstruando, que é algo extremamente natural, no meio da peãozada. Então, então, assim, você pensa como que isso é deletério em trocentas camadas, assim, né? Nossa, várias. Para saúde física, mental, para toda essa questão, né? Porque é algo tão natural, é algo inerente de qualquer pessoa com útero, né? Menstruar. Exato. E aí essa pessoa não se via, não sei se isso foi alguma coisa dela, tipo, como que eu vou ficar nessa situação trabalhando na fazenda? Assim, realmente podem ter questões aí em cima disso tudo, mas o quanto que isso é cultural e o quanto dessa cultura é deletéria para nossa saúde física e mental, né? A pessoa passar por isso durante anos porque ela não se vê tendo, né, essa... Sendo mulher, né? Então, assim, é pesado. Pois é. E eu fico imaginando, justamente agora que você trouxe esse gancho da saúde mental, é lógico, né, que a gente tem esses problemas tanto na parte de grandes como na parte de pequenos, mas eu fico imaginando
as meninas que trabalham com os grandes animais, que estão sendo testadas, né? Porque elas são testadas o tempo inteiro, o quanto isso pode fazer mal para a saúde mental delas, né? Sim. Então, assim, a gente, além de ter que estudar, se esforçar para ter o espaço no mercado, né? Que já é um espaço mais difícil da gente conquistar. A pessoa ela ainda precisa ficar se provando o tempo inteiro. Todo. Ela passa por inúmeros testes o tempo inteiro, porque, né, você é uma mulher, você não pode trabalhar com grandes animais. Então, isso deve ser muito, muito difícil para a saúde mental dessas meninas. Então, o que eu sempre recomendo, falo para todo mundo, gente, eu sou a louca da terapia. Eu falo para os meus alunos praticamente todos os dias. Vão fazer terapia. Porque a gente sabe que é um mercado muito complicado. Ó, a Luana tá falando aí, ó, meninas que trabalham com grandes são julgadas como fracas. Sim. Só de você olhar para a mulher, e olha, eu vou te falar, Leila, a gente vê mulheres que são muito mais fortes do que vários homens, não é? Sim, com certeza, o tempo todo, né? Olha que rabinho bonito. Eu pentei ele, não pode me ver no computador. Não, são em todos os sentidos, né? De fortes na resiliência, né? Fortes no sentido até de tomar decisões como essa, de tipo, vou prejudicar a minha saúde física em prol do meu trabalho, vou anular ou adiar o meu sonho de ser mãe em prol do meu trabalho. Sim. Vou deixar o meu filho de 1 mês em casa para voltar a trabalhar. Então... E algumas nem deixam, né? Eu trabalhei com uma veterinária que ela teve neném e, tipo, com 1 mês ela tava levando o neném naquele balancinho de neném para ficar o dia com ela no trabalho para ela voltar a trabalhar. Porque a gente não tem segurança, né, pra ficar em casa. Não. A gente precisa do dinheiro. Enfim, exato. A gente não tem licença maternidade. Não tem. Se não trabalha, não ganha. E aí alimenta a criança como, né? Exato. E ainda tem aquele mito, né, que o veterinário que tira férias, ele tá ali abrindo espaço para ser substituído. Então... Imagina né? A mulher que pare. Que pare, então ela já é um peso, porque ela já é uma mulher, ela já pariu. Eu já ouvi isso de uma outra mulher que tinha uma veterinária onde eu trabalhava, que ela tinha um filho, e uma outra veterinária falou que fulana de tal, realmente a clínica não é a prioridade dela, né? Ela tem um filho. Ué. Mas... Então, é isso, né? Porque a gente ainda tem essas questões da veterinária. O veterinário on-time, full-time, né? Não, e sabe o que é pior? Na verdade, você sabe, né? Mas se essa mulher prioriza o trabalho, ela é uma péssima mãe. Ela é uma péssima, exato. Ela é uma péssima mãe, ela é muito responsável. A gente sempre tá ruim. Tá? Sempre tá errado, não tem sempre jeito. Tá errado. Eu sou errada da minha família porque eu estudo muito. Aí eu não quero ter filho. Então, ai, Leila, olha só. Entendeu? Eu quero. Então, assim, eu sou muito errada. Entendeu? Aí eu tô sempre. Aí, por exemplo, se eu quisesse, aí se a outra tem 1, 2, 3 filhos, nossa, mas tá parindo muito. Pra que tanto filho? Aí se tem um só e fala, ai, mas você não vai dar um irmãozinho pra acompanhar? Aí se tem um irmãozinho que são 2 meninos, aí você não vai tentar uma menina? Ou então já sempre tem alguém se metendo. Chega. Não pode ter mais. Mas você não quer o terceiro? Mas sempre tem. Gente, olha, não tem jeito, né? Sempre vai ter um... Mas você não acha? Sempre tem não, querido, eu não acho. Não acho. Eu acho o que eu acho e acabou. Né? Eu também sofri muito com essa questão de filho. Quando eu decidi que eu não queria ter filhos, eu também, nossa, como eu escutei na minha vida. Ai, gente. Não da minha mãe, a minha mãe super apoiou, mas de todas as outras pessoas do mundo. Sim, eu sinceramente, eu
nem ligo mais, assim. Na verdade, eu acho que eu Não, nunca liguei. Na eu verdade, eu nunca acho que liguei, mas é um saco, né? Vamos combinar? é um saco você ter que ficar explicando uma decisão que é só sua, que não cabe a mais ninguém. Tipo, só no caso a mim e ao meu marido. Isso é uma posição que eu tenho agora. E se daqui a um ano, daqui um mês, se amanhã eu falar assim, quero engravidar, isso é um problema só meu e do meu marido. Exatamente. E ninguém mais tem nada a ver com isso. Exatamente. Ninguém vai estar deixando... Eu estarei deixando meu filho em casa com a minha mãe, na creche, para poder ir para o meu plantão de 12, 24, 36, 72 horas, sei lá quanto vai ser. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim... E ainda tem isso, né? A gente sempre está sendo apontada por todas as decisões que a gente toma ou que a gente não toma. Então, sempre tem alguém sabendo mais da nossa vida, né? E querendo dar mais pitaco na nossa vida do que a gente. Com certeza, sempre tem. É complicado. Pois é. E a gente entra agora também na questão, na verdade, eu quero entrar num outro ponto, antes da gente seguir nessa questão do assédio, né? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes. Situações em que a gente é confundida com o estagiário. Tipo, eu sou a veterinária, eu tenho um estagiário homem, e aí o cliente, quando entra na clínica, se reporta ao estagiário. Não importa se você está na mesa, na ficha, não interessa. Eu já passei por isso algumas vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu. Eu já tive uma vez, logo assim que eu comecei a trabalhar, eu só trabalhava de jaleco, né? Que pra sentir bem doutora. Jaleco, médica veterinária. E eu passei um dia inteiro com um cachorrinho, lembro até hoje, tinha parvo, o dia inteiro, conversando com a pessoa. A pessoa foi lá, visitou e não sei o quê. E foi e voltou, e foi e voltou. No final do dia, ela virou e perguntou quando que ela ia falar com a veterinária. Ué? Eu não entendi, assim, sabe? Eu fiquei bastante confusa. Enfim, aí você tem que se engolir, né? E falar assim, você está falando com a veterinária o dia inteiro. Ou então você está falando... Uma coisa que eu já percebi quando eu trabalhava com enfermeiros meninos, principalmente homens, clientes homens, né? Responsáveis pelo animal do sexo masculino, homens. Contando, né? Você está fazendo histórico na amnésia e ele está se reportando ao enfermeiro. Está falando, se reportando ao enfermeiro. Então, eu já teve situações de eu virar e falar assim, mas você pode falar comigo? Aí você tem que pedir, então, você pode se reportar a mim? Isso já aconteceu. Perco que poderia fazer uma live só contando todos os episódios que isso já aconteceu. De ser confundida com... De estar por exemplo, às vezes não tem nada na clínica e você fica na recepção, às vezes, né? Você tá ali, eu também... Fantasiada, eu costumava falar, fantasiada de veterinária. Às vezes você tá com um jaleco, com um esteto, e aí chega uma pessoa para pedir informação, não sei o quê. Mas tem algum veterinário hoje atendendo? Aí você fala, oi, sou eu. Sim, médica veterinária. Então, assim, eu passei por um caso uma vez, Leila. Foi muito... Eu não sei se eu te contei isso naquele dia. Eu tava, justamente isso, né? Eu tava na recepção e aí a cliente tava lá, tem veterinário hoje? Aí a menina disse, tá aqui, a doutora. E pra quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,5 m, né? Então eu sou bem pequenininha. E aí a cliente me olhou assim e falou, nossa, mas você é veterinária, você é tão pequenininha. Aí eu falei, ué, mas é porque eu fiz vestibular, não foi prova de altura. Não tem aquele corte de parque de diversão. Não é um exército, né? Que tem um tamanho mínimo. Acho que nem tem mais hoje em dia, acho que nem pode. Nem sei mais, que pelo amor de Deus, né? Sim, assim, são umas coisas assim que você fica assim, de
onde, sabe, que as pessoas De onde? tiram essas coisas, sabe? Qual é Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu vou um pouco mais além. Às vezes eu fico pensando qual é a intenção da pessoa por trás disso. Não sei. Se tem alguma às vezes intenção. É muito na inocência. Pode até ser, mas talvez nem sempre. Talvez nem sempre seja na inocência, né? Não sei. Às vezes eu fico muito pensando nisso, sabe? Qual a intenção ou talvez qual a ideia que a pessoa tem de um veterinário, né? Ou de um profissional que é esse profissional? Ele tem que ser alto, ele tem que ser forte, ele tem que ser... Então, né? Ele tem que, de preferência, ser alto, homem, branco. Alto, branco, né? Homem. Que usar aquele jaleco abotoadinho. Exato. Né? Com uma gravatinha por baixo. Isso. É bem por aí. Bem por aí. Então, essas coisas, assim, acontecem e acontecem com uma frequência maior do que eu gostaria. Ainda não, com certeza. Acontece. Né? Eu tinha estagiários homens, né? E assim, como eu falei, eu sou muito pequenininha, então os meus estagiários são muito grandes. E era frequente quando entrava cliente. E assim, eu já trabalhava nesse consultório há 1000 anos. Eu já trabalhava muito tempo lá. E aí os clientes entravam, já começavam a falar com os meninos. E eles, sim, super sem graça, né? Então, cada dia eu tava com um. Tanto um quanto o outro, eles ficavam assim, não, eu sou só o estagiário, a veterinária é ela. Sim. Coitados, sim. Eles ficavam muito passados de vergonha, sabe? E aí a pessoa, não, porque achei que era você, não sei. Pô, achou com base em quê, né? Com base em quê? Conta então, pra mim, qual foi a informação que te fez pensar que ele era veterinário, não eu? Isso muitas vezes, já vi alguns veterinários, né, esses coach mania aí, que fala assim, questão de vestimenta, questão de se portar, questão de isso, questão daquilo outro. E eu acho que isso vai muito além, porque, como eu te falei, essas situações já aconteceram comigo em 1000 situações, em 1000 ocasiões. Ou eu fantasiada de veterinária, ou eu de pijama, né? Pijama cirúrgico, que às vezes a gente atende com pijama cirúrgico. Às vezes você tá voltando de um almoço ou de um lanche, você tá vestido com a sua roupa normal. Você tá passando ali pela recepção, alguém que é independente de como você tá vestido, essa situação acontece, já aconteceu, se repetiu. E é desagradável, né? É uma situação bem desagradável. E aí entra naquela questão de você ter que se provar mais uma vez. Aí você tem que, mais uma vez, se provar. Você tem que provar que você é o profissional, que você é capaz e é capacitado de estar naquela função, de estar naquela posição. E é cansativo. É muito cansativo, nossa. E, na verdade, essa é até uma das coisas que eu busco pregar, digamos assim, né? Para as minhas alunas. Eu, inclusive, fiz uma palestra recente lá na Castelo Branco. E, assim, eu tô sempre de cor de rosa, né? Eu sou toda cheia de coisinhas fofinhas. E uma das meninas virou assim, nossa, as coisas dela são todas da Barbie, que legal. Eu queria muito poder usar as coisas assim, mas a minha tia fala que se eu usar, ninguém vai me levar a sério. E olha, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai passar o resto da semana aqui falando. Sim. Mas eu falei pra ela, olha, não importa, você tem que fazer o que você gosta, você tem que se vestir do jeito que você se sente confortável, do jeito que você se sente bem. Eu me sinto bem assim, né? Mas isso, Renê, do meu jeito. Sim, e eu é acho cansativo, que vai muito, realmente. Sim, mas isso eu acho que vai muito dessa geração coach mania, né? Que tá tendo, né? A vestimenta apropriada. Qual vestimenta você... Lógico, né? Você vai pro seu ambiente de trabalho, você tem que ter um mínimo de decoro, né? Vamos botar assim. Exatamente. Né? Tem que ter... Você não vai
para o seu trabalho com a mesma roupa que você vai para balada. Você Com não vai para o seu certeza. trabalho com a mesma Você roupa vai que pra você fica em praia. casa relaxando. Com Mas certeza. eu acho que vai muito além, né, você não é a sua vestimenta. Você não é a não, sua vestimenta. você não, a pessoa não tem que te olhar e te julgar pelo que você veste, pela sua aparência. Eu tinha uma chefe, eu trabalhava com veterinárias incríveis, e eu tinha uma chefe que era incrível, e ela falava, e eu achei essa fala dela muito legal. Ela ia trabalhar bem vestida, mas ela não ia de salto, ela não ia de roupa social, ela ia com a roupa que ela se sentia confortável. E ela falava que ela ia daquele jeito pra chocar mesmo, sabe? Pra confrontar mesmo as pessoas. Porque ela é uma profissional incrível. E quem quiser ser atendido por ela, que seja atendido pela capacidade técnica dela, pela capacidade dela como veterinária, e não porque ela tá de salto, de mocassim, de roupa social, de grife, com a bolsa chique, disso, daquilo outro. O que também não desmerecia a outra veterinária que eu trabalhava, que ia linda, belíssima, todo dia. Nunca vi essa outra veterinária chegando lá que não fosse como se ela estivesse indo para um jantar executivo, sabe? Perfeita, linda, mas era o jeito dela. Não era uma coisa que, eu vou assim porque desse jeito vão me levar a sério, porque desse jeito vão levar a sério o meu trabalho. Não, o jeito dela é esse. E se você quer ser atendido por mim, que você veja primeiro a minha capacidade técnica, né? A minha capacidade como profissional, e aí depois a gente conversa. Se eu quiser depois chegar aqui vestida com roupa de gala, se eu tiver afim nesse dia, eu vou chegar aqui vestida com roupa de gala. Se eu quiser chegar num dia que eu não estiver bem, quiser vir com meu tênis e com minha calça jeans ou minha calça mais despojada, enfim, desde que eu esteja com decoro, desde que eu não esteja desrespeitando a mim mesma, exatamente. Tá tudo certo. Exatamente, eu concordo plenamente. Eu passei por muitas situações bastante desagradáveis ao longo da vida por conta do jeito que eu me visto, né? Por conta das coisas que eu uso. Imagina, de né? pomponzinho, assim, não, porque brilhante. Assim, você já é toda pequenininha, tem cara de ter 13 anos. Essa carinha novinha. Então, assim, as pessoas já devem ficar pensando assim, já infantiliza, né, de cara, né? Já acha que você é uma criança, né? Ou que você não tem preparo por conta da sua aparência. Não troca meia ideia com você, não troca um bom dia com você antes de pré-julgar, né? Então, realmente. É bastante complicada essa situação. Inclusive, eu estava conversando com a minha melhor amiga esses dias, e ela tava me contando de uma clínica que ela tá fazendo plantão, e que existe um código de vestimenta, né? Ela tem que seguir um padrão, e essa minha amiga, ela odeia usar maquiagem, odeia. Ela não suporta maquiagem, nunca gostou. E ela precisa usar maquiagem, ela precisa usar batom, ela precisa usar, sei lá, rímel, não sei. Aí eu virei pra ela e falei, mas vem cá, só trabalha mulher nessa clínica? Ela falou, não, trabalha homem. Eu falei, e o homem tem que ir de batom também? O código serve pro outro lado também? Ou é só a mulher que tem que usar batom? Porque pra mim não faz sentido. Eu adoro maquiagem, eu sempre gostei, eu adoro tacar cor na cara, né? Mas, cara, como uma assim? questão de... É uma questão pessoal, né? Eu acho que tudo que atravessa o nosso pessoal, o nosso bem-estar é invasivo, né? É doloroso. Se pra você, por exemplo, eu não sou uma pessoa de usar muita maquiagem. Eu passei um lip tint hoje porque minha boca estava roxa, que eu tô morrendo de frio. Mas, enfim, é uma questão assim, eu não me vejo obrigada a estar maquiada todos os dias. Tem dias que eu vou trabalhar e eu
taco-lhe um reboco na minha cara, porque eu acordei com vontade de sair com um reboco na minha cara. Exato, e é isso. Exato. Mas tem dias que eu vou e não quero. Estou limpa, estou cheirosinha, porque eu adoro meu perfume de pitanga. É isso. Então, assim, é isso, sabe? Essas questões essas imposições que são feitas, e a gente geralmente vê essas imposições em cima do corpo feminino, né? Você não vê a imposição pro cara, você tem que estar desse jeito, você tem que pintar o cabelo, porque você já está com o cabelo branco. Exato. Ó, você está com olheira, passa um corretivo, você não vê. Corretivo. Então, né? Raspa essa barba, tá esquisito. Exato. Então, essas questões de boa aparência, né, por assim dizer, são Elas muito só se aplicam mais impostas e muito mais aplicáveis e com certo grau, não, com muita naturalidade. São vistas de forma natural. Porque tal empresa eu tenho que ir arrumadinha, só posso ir de saltinho, tem que ir maquiadinha, Isso pra quê? Aos olhos de quem? Vai melhorar sua consulta em quê? Vai melhorar sua prática clínica em quê? Isso? Nada. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, eu me lembro uma clínica que eu trabalhei muito pouco tempo porque eu fiquei estressada. Porque a mulher queria que eu usasse roupa social, sendo que o plantão, ela me pagava R$80. É isso. O valor do seu plantão não tinha nem como comprar minha calça social. Exatamente. Como é que eu vou ter que trabalhar muito tempo para eu conseguir comprar uma calça social? Sim. Quantos plantões, já contando, quantos plantões eu tenho que fazer para comprar tal coisa? Já fez isso? Exato. Já fez essa conta? Não, essa matemática básica? A moeda muda, realmente. Quando a gente vira veterinário, a nossa moeda muda, vira plantão. Quantos plantões eu tenho que fazer para comprar tal coisa? Exatamente. Muda totalmente a noção de dinheiro. Então é isso. E vem cá, você já sofreu, certamente, eu sei a resposta, porque inclusive eu já ouvi seu relato, preconceito racial na clínica? Já, infelizmente, já não explícito, né, de xingamento ou de algum tipo de explícito, a gente o explícito eu realmente na clínica nunca sofri, mas aquele ou um disfarçado de elogio, ou esse justamente quando vou falar com a veterinária ou com o veterinário, ou achar que tem várias veterinárias na clínica, 2 são negras, eu e mais uma, e achar que eu sou a outra negra e a outra sou eu. É como se só pudesse ser uma pessoa, né? E o pior é que isso aconteceu outro dia de novo. Mentira! Outro dia. Ai, gente, eu tava Exato. Eu fui na clínica nova que eu tô trabalhando, aí chegou uma moça para resolver alguma coisa administrativa lá, eu saí assim pra ir no banheiro. Ela, oi, doutora fulana, é você? Eu falei, não sou. Nem preciso dizer, né, que a doutora fulana também é negra, mas é totalmente diferente do que eu. A doutora fulana tem 1 metro... Eu sou alta, eu tenho 1,70. Mas a doutora fulana tem 1,80 e pouco. Tipo, ela é quase uma jogadora de vôlei. Tá com o cabelo alisado, enfim. Aí eu falei, não sou a doutora fulana, eu sou a doutora Leila. É porque eu vi a doutora fulana uma vez na vida e não sei o quê. Tipo assim, não teve a capacidade de olhar no rosto da doutora fulana, entendeu? A doutora fulana virou um pacote só, um combo de que ela viu que a doutora fulana era diferente das outras. A doutora fulana é preta. Então, qualquer uma outra doutora preta que esteja nesse lugar, automaticamente também é a doutora fulana. Então, você fica assim, cansativo, sabe? Exaustivo. Aquele outro relato que você contou, que a pessoa falou assim, mas você tem certeza que você não é? Mas você Como tem assim, certeza querida? que você não é? Eu li 3 vezes, né?
Oi, doutora fulana, tudo bem? Oi, eu não sou a doutora fulana, eu sou a doutora Leila, eu sou clínica geral, a doutora fulana tem outra especialidade. Não, mas não sei o quê. Mas, doutora, você mudou o seu cabelo, você não estava deixando o seu cabelo ficar natural, você pintou? Eu falei, não, essa é a doutora fulana, essa é a doutora Leila. Mas você tem certeza? Porque eu falei, Tem quase eu falei, certeza? não, calma aí, deixa eu ver meu RG, deixa eu ver se realmente eu não Deixa eu mudei. conferir aqui. Então, assim... Gente, isso de ter certeza é muito absurdo, meu Deus Não, do céu. 3 vezes a pessoa perguntar. E aí, como eu contei daquela vez, essa mesma pessoa, na mesma ocasião que me confundiu com a doutora fulana, conseguiu lembrar da outra doutora que era casada com fulano de tal, que tinha tantos filhos e não sei o quê, e que nem estava nessa situação. Eu nem tinha citado o nome dessa outra pessoa. Então, foi o que a gente conversou naquela aula, né, que a gente fez junto, que eu contei esse relato. A questão da individualidade, né, a minha individualidade enquanto uma mulher negra e das outras doutoras fulanas também como mulheres negras, a individualidade dessas pessoas, da gente, é invisibilizada. Sim. É como se fosse um pacotão, né, de mulheres pretas veterinárias, é como se fosse uma coisa só. É um combo de doutora fulana. Todo mundo é a doutora fulana. Todo mundo é a doutora fulana. Todo mundo. Então, isso é bastante cansativo, sabe? É exaustivo. E aí você vê como que isso acontece em várias esferas da sociedade, porque esse do Tem Certeza foi quando eu trabalhava numa clínica na Zona Sul. Essa da doutora fulana, jogadora de vôlei, modelo de 1 metro e pouco, foi agora aqui numa clínica perto de casa, na Zona Oeste. Então, assim, é uma coisa que é independente de questão ou de educação, no caso do sentido de ter mais acesso à educação, por ter mais acesso à informação, né? Então, você vê que é uma questão estrutural da sociedade, a invisibilidade, né? Com certeza. Leila, vamos entrar agora nessa parte mais delicadinha da nossa discussão, que é justamente a questão dos assédios, né? Nós recebemos vários depoimentos de várias... Infelizmente, né? Eu queria que não tivessem tantos relatos. E assim, tem menos até do que deveria, porque muitas mulheres, elas falaram que não conseguiam. Elas já tinham sofrido, mas elas não conseguiam falar sobre. Porque era uma questão ainda muito dolorosa para elas. Então, a gente recebeu depoimentos de estagiárias falando que o cirurgião passava a mão na bunda, né, enquanto a estagiária montava a mesa de cirurgia. Teve uma que falou que na época que trabalhava na área comercial, chegou a precisar sair escoltada do trabalho. Gente, eu não consigo imaginar uma situação dessa. Eu fiquei tentando dessa. imaginar essa situação e o quão grave isso foi. Sim. Né? E eu fico imaginando, uma coisa assim, a menina precisou sair escoltada. E o que aconteceu com esse cara? Provavelmente nada. Exato. Provavelmente nada, Exato. Né? E assim, se ela saiu escoltada por quem? Sabe? Porque ela precisou pedir ajuda. Sim. E nada aconteceu, sabe, com essa outra pessoa. Meu Deus. E não é a primeira pessoa que eu escuto passar por isso em área comercial, né? Eu tenho uma outra amiga que largou o emprego porque ela foi assediada por um colega. Sim. E ela entrou num pânico tão grande que ela largou o emprego. Então, assim, Exato. Você imagina, às vezes a pessoa precisa daquilo, né? Depende daquele dinheiro. E eu tenho uma outra, inclusive, que tolerou assédios morais do responsável da clínica, porque ela precisava do dinheiro, ela não tinha como sair do emprego. Então, enquanto ela não tivesse um outro emprego, ela precisava tolerar aquilo. Sim. E, assim, a pessoa sempre duvidando Duvidando não, né? A pessoa sendo estúpida mesmo, falando da capacidade dela, que ela não tem capacidade, que ela é incompetente. E, assim, é uma pessoa que eu conheço, com quem eu trabalho, que é
mágica, é uma pessoa mágica. Que isso é uma... A gente veio conversando sobre isso, a gente conversou ontem, né? E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. No primeiro lugar que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar e logo assim eu fiz a prova e entrei para o mestrado. E aí na prova teórica, eu fui a única de todos os alunos que fizeram a prova que tirou 10 na prova. Eu tirei 10 na prova do mestrado para entrar. E aí eu cheguei na clínica falando, caramba, tirei 10 na prova, arrasei, não sei o quê. Aí o meu chefe, que ele sempre gostava de me botar para baixo, ele já tinha falado várias vezes que eu era muito boa em teoria e muito ruim na técnica e não sei o quê, bababá, ele falava esse tipo de coisa. Ele virou para mim e falou assim, vem cá, esse 10 que você tirou foi 10 de 10 ou 10 de 100? Que ridículo. Que ridículo, meu Deus. Tô em choque. Foi. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de comentário? Sim. Eu também queria saber. Então, assim, pra você ver, logo assim que a gente começou a conversar desse assunto, eu fiquei pensando assim, acho que eu nunca passei por isso não, acho que isso nunca aconteceu. Mas você vai puxando na memória, você vai... Aí você vai assim, cara, isso foi bizarro, isso foi. E aí, essa história do 10 de 10, assim, ficou muito marcada, assim, pra mim. Porque você vê como que a pessoa... Pra que faz isso? Pra que duvidar da a impressão que me dá é que a pessoa precisa diminuir o outro exatamente, para poder se autoafirmar. Exato. A pessoa não se garante, sabe? Exatamente. Então, assim... E é isso, né? E tem essa questão, esse assédio moral, né? Que é isso, é diminuir o outro, diminuir a capacidade do outro. Graças a Deus, assim, eu nunca sofri assédio sexual, né? Graças a Deus, isso nunca aconteceu, nenhum tipo de abuso. Mas já presenciei aquelas piadinhas nojentas. Enfermeiro que eu quero vir no dia que a estagiária fulana tiver. Eu quero a estagiária fulana não sei o quê. Porque a estagiária... porque olha a roupa da estagiária fulana. Porque não sei o quê. Então, assim... já ouvi histórias de colegas que enfermeiro vem com muito carinho e dá aquele abracinho por trás, né? Bem fofo, tão aquele bonzinho. Abraço sem permissão, né? Sem consentimento. Então, assim, é complicado, né? E aquilo que a gente estava conversando. Não posso mais elogiar ninguém porque tudo é assédio. Não pode. Não posso mais abraçar ninguém de surpresa porque... Não pode. De preferência não pode, querido. Não pode. Não abraça ninguém de surpresa. Exato. Isso então, não assim, a gente... é legal. A gente vê desde a coisa mais bizarra, né? Sim, do passar a mão nos lugares. De sair com escolta. Sair escoltada do trabalho. A outra que falou que foi estuprada, gente. Exato. Por Deus. Eu fico impressionada porque, assim, essa menina que falou da questão do estupro, eu acho ela incrível, porque ela continuou, sabe? Ela trocou de faculdade, mas ela seguiu no sonho dela. Porque é muito difícil, é uma superação assim, muito resiliente. Muito resiliente. Acho que a palavra é essa, né? Porque é muito resiliente para ela conseguir, sabe? Para ela conseguir continuar correndo atrás, né, do que ela quer, do que ela precisava. A gente também recebeu relatos de mulheres que sofreram assédio de professores, né? Eu e você, a gente sabe que isso acontece. Nós tivemos professores, né, assediadores. Sim, exato. Tivemos professores com esse histórico, infelizmente. Com esse histórico, pois é. E o que pra mim é mais grave, eu sei que o nosso tempo tá acabando, mas assim, o que pra mim é mais grave é que não é uma coisa que eu sei e você sabe. É uma coisa que a universidade sabe. Sim. E tá tudo bem. Então, sabe? Então é pesado.
Teve uma até que falou que quando foi reclamar disso, a estagiária do veterinário que estava assediando falou, mas nem adianta reclamar, porque ele faz isso com todas. Gente, como assim não adianta reclamar? E se você procurar, né, eu te mandei os artigos que eu tinha encontrado, vários de notícias. Gente, é muito comum, é tristemente muito comum. Sim. Né? Então, num Google rápido que a gente num Google rápido, acha você não precisa nem chegar na página 2. Sim. Nem precisa ir até a página. Só na página 1 você já fica em absoluto choque. Né? E teve um que me chamou muito a atenção, que foi, eu acho que justamente de um professor também, que assediou a aluna. Não, esse não foi de professor, não. Esse foi de um veterinário numa clínica. E uma mulher denunciou, e aí essa denúncia fez com que várias outras denunciassem também. Eu vi. Então, porque o cara de fazer isso há um tempão e ninguém falava que tinha medo, né? Porque a gente tem medo. A gente tem medo, porque toda aquela situação, né? Tá falando isso porque você, talvez você quis ele não te deu confiança, tá? Né? Sempre tem esse questionamento. Então, mas o que você fez para chamar a atenção? Exato. Você tá querendo destruir a carreira do fulanito. Então, assim, às vezes a gente precisa, né, que uma tenha coragem, né, de soltar a voz para poder dar a voz para outras. E isso é importante, é difícil, muito difícil, mas é importante para encorajar outras, né? Mesmo que, como no caso que a gente sabe, né, que acontece desse querido da universidade que tem, né, alguns históricos por aí e que pareça que nada está acontecendo, mas eu tenho fé que um dia algo acontecerá. Eu acho que já mudou bastante, né? Como a gente estava falando, o perfil das alunas já mudou muito. Sim, já teve muita movimentação nesse sentido, que na nossa época não tinha, né? Então, eu acho que a tendência realmente é melhorar. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje é uma conversa muito importante e que precisa ser continuada, sabe? Justamente para a gente poder deixar claro para as meninas que elas não são obrigadas a aceitar qualquer tipo de coisa. Tipo de situação. Exatamente, que elas precisam. Eu sei que às vezes se posicionar na hora é difícil, porque muitas vezes a gente entra num pânico muito grande e a gente fica sem ação. Eu mesma sou uma pessoa que tem muita dificuldade de reação imediata. Sim. Mas é importante que a gente consiga trabalhar isso enquanto classe, né, para justamente evitar que aconteça com mais mulheres. Né? Sim, e assim, a conversa que a gente tem, porque a gente, enquanto eu, no caso, futura professora, que ainda não sou, né, um dia serei, e você, como uma excelente professora que já falar sobre isso para que as nossas alunas vejam e entendam que elas não precisam se submeter e que, quando elas falarem, elas não serão julgadas por falar. Sim. Não serão pré-julgadas. Sim. O que você estava vestindo, como você estava, onde você estava andando, Absurdo. que horas era. Isso não vai acontecer. Então, acho que a gente, como educadora, a gente tem essa função de levantar essas e outras questões para que as pessoas se sintam à vontade, para que não deixar que coisas assim se perpetuem, né? Certamente. Leila, muito obrigada. Ai, gente, adorei. Eu estava nervosa, mas agora eu tô mais calma. É muito legal, não é? E a gente vai continuar nessa conversa, a gente vai cavucar mais essa história. Eu acho que tem muita coisa pra gente debater. E, pessoal, eu queria convidar vocês. No mês que vem vai ter mais uma live falando sobre o empreendedorismo na medicina veterinária com a doutora Heloíse, maravilhosa também. E estarei presente, só o começo. Vendo. Venha, por favor, porque vai ser um bate-papo maravilhoso. A Heloíse é uma mulher incrível, né, que tem uma história muito fantástica. E eu tenho certeza que ela tem muito para acrescentar para todas nós. E, meninas, falem. Venham pra gente,
falem com a gente, vamos lutar contra isso, vamos lutar contra todo esse preconceito, todo esse assédio, todo esse abuso. E vocês sabem, principalmente falando, lógico, para as minhas alunas que têm acesso a mim direto na faculdade, vocês sabem que eu estou sempre disponível para vocês. E para quem não tem contato direto comigo na faculdade, eu estou sempre disponível aqui também. Tragam as questões de vocês, tragam os depoimentos, vamos conversar, vamos trabalhar nisso para a gente fazer uma medicina veterinária muito melhor e mais segura para todas nós. Leila, Sim. você é maravilhosa, muito obrigada. Até a E próxima. eu vou transformar essas lives em podcast, hein? Já vai chegar lá no Spotify. Tchau, tchau. Beijos, amores. Boa noite, bom fim de semana para Beijo pra todos. todo mundo que ficou aí. Tchau, tchau.